Boa noite. Boa Um noite, prazer enorme estar com você aqui, prazer Eustáquio. meu. Muito obrigado pelo convite. Obrigada por Realmente é ter uma vindo. honra estar aqui com vocês, viu? A honra é nossa. Uma delícia. Bom, a gente poderia ficar aqui contigo conversando uma semana, porque tem muito assunto em comum, né, dentro da neuropsicologia aí. Mas hoje a gente te chamou aqui para a gente entender um pouquinho mais sobre, principalmente, essa tua área de expertise aí, que são os vícios, né? E aí eu vou começar com uma provocação, Eustáquio. É um tema, né, delicado aí e as pessoas às vezes nem entendem o que é de fato um vício. Fica preso naquela coisa das drogas, né, da dependência química e tal. E explica um pouquinho para nós aqui, vou fazer aqui o representante dos leigos. Explica pra gente, para nós, vício, compulsão, hábito. Quando é que eu acho que alguém ou eu tenho um vício? Ou isso é uma doença que chama compulsão? Ou é só um hábito ruim ou um hábito bom? Que você consegue já começar a clarear um pouco para nós, assim? Então, desde que o mundo é mundo, a partir da dor, eu preciso do prazer, né? Eu preciso ter prazer para que eu possa ter equilíbrio. Esses prazeres devem ser saudáveis, mas existe uma acomodação e nós às vezes buscamos alguma coisa mais imediata. E isso traz muitas vezes prejuízos, né? Eu costumo dizer que tudo depende das escolhas, da sabedoria das escolhas, né? A semeadura é optativa, mas a colheita é obrigatória, né? Então nós precisamos saber que aquilo dá prazer, mas e as consequências desse prazer? Eu preciso conseguir buscar prazeres saudáveis, né? A natureza nos fez com endorfinas, então ela garante prazer para nós, né? Uma caminhada de 60 minutos, depois de 40 minutos, os demais 20, há uma descarga de serotonina, né? Que é a química que vai dar criatividade, bom humor, ânimo. Então, as pessoas que exercem atividades, né, por exemplo, atividades físicas, que têm por hábito isso, elas acabam se sentindo prazerosas e sentem falta. O atleta, quando se contunde, quando não pode praticar, ou a pessoa que tem costumeiramente esse hábito saudável, quando está impedida, ela sente falta. É a química do organismo. Isto é saudável, né? Se nós não temos essas práticas saudáveis, né? Por exemplo, a sexualidade como de uma forma saudável, responsável, extremamente prazerosa, uma descarga de dopamina, né? Então, nós precisamos dessas endorfinas, nós precisamos dessa química do prazer. Quando eu me acomodo, né? Eu às vezes acabo buscando esse prazer em algo que me traz consequências negativas, né? Então, realmente, você perguntou sobre a compulsão, a dependência química, né? Que muitas vezes as pessoas enxergam a coisa na área moral, falta de boa vontade, não tem força de vontade para superar, mas é quando realmente se estabelece uma doença, né? A compulsão é uma doença, né? Uma doença, ela é prevista pelo... Os manuais mesmo de doença, né? isso, o código, né? Então, ela é caracterizada, né? Ela é uma doença crônica, né? Como crônica é a hipertensão arterial, como diabetes, né? Ela é progressiva, se não houver uma intervenção, vai progredindo, né? E ela algo que é crônico, não desaparece, uma vez desencadeada, e é progressivo, parece que eu não tenho saída. E a saída realmente é o controle, né?
Existem diabéticos crônicos que eles conseguem ter uma vida completamente saudável, equilibrada, né? Mais do que aquele que não é diabético, né? Então, o grande trunfo é você estabelecer esse controle, esse autocontrole, ter consciência da problemática. Agora, isso às vezes não é tão fácil, né? E na sociedade a coisa fica um pouco, no dia a dia, um pouco não entendida, né? As pessoas mesmo não aceitam, né? Nós temos, quando se fala em drogas, a droga mais usada, a mais exuberante, é aquela droga que é mais aceita, que é o álcool, né? Socialmente aceita, né? E o álcool, as pessoas às vezes se excedem, né? E eu não sou alcoólatra, e a pessoa não é mesmo, né? Mas eu não preciso ser alcoólatra para eu cair de uma escada e ter uma fratura irreversível, ou para eu causar um grande dano no trânsito, vitimando a mim e a outras pessoas. Então, é entender que o álcool altera a percepção da realidade, né? Então, é o beber e dirigir, a gente trabalha muito com isso. Então, hoje se estabelece muito a questão de você trabalhar a prevenção e a conscientização, né? Você diminuir os fatores de risco e aumentar os fatores de proteção, né? Principalmente com a juventude. Acho que tem uma preocupação muito grande. Quando a gente pensa em juventude e álcool, né? Aqui no nosso país, mas não só, as próprias famílias introduzem o álcool muito cedo, né? Sim. Como aquela ideia que parece positiva, mas a gente pode até pensar sobre os riscos, né? Eu prefiro que meu filho seja apresentado ao álcool dentro de casa do que fora, que conheça aqui. E aí eu começo a oferecer álcool para uma criança, às vezes, de 13, 14 anos, né? Muito cedo. Hoje eu atendi uma menina de 15 anos que já virou várias doses de pinga, a troco de experimentar uma comida nova. Então, é tão naturalizado mesmo, né? Muito aceito, né? Muito aceito. Cultural, né? Cultural. Tão dentro. E aí, como é que a gente faz, né? Para mostrar o quanto que aquilo é prejudicial e não legal, né? Puxa, é muito legal, meus pais são legais, eu sou legal porque eu tenho uma experiência melhor com álcool. E aí, como é que eu me vejo depois ou entendo depois o prejuízo disso? Como é que eu controlo esse consumo se eu ainda nem tenho a habilidade de controle completamente desenvolvida, né? O cérebro de 13, 14 anos ainda não está totalmente pronto, né? Para executar um controle disso, desse hábito. Então E a qualidade desse indivíduo que tem contato com essa substância psicoativa, nós estamos falando, por exemplo, do álcool, né? Fica totalmente comprometida, né? Se ele começar a ingerir precocemente. E, infelizmente, é o que mais os estudos, as pesquisas indicam, que as crianças estão bebendo precocemente, né? Um estudo agora da Unifesp, mesmo da USP, o índice é de 37,7. Seriam 4 crianças em 10, de 10, 12 anos, iniciando a experimentação. Alto, né? Então, muito alto, né? Então, nós fizemos esse ano em Santos, em parceria com a Delegacia Regional de Ensino, né, da Secretaria do Estado da Educação, um universo de 12 mil alunos por amostragem, 1.361 questionários respondidos, né? Jovens de 11 a 17 anos, né? E nós ficamos estarrecidos, né? É muito alto o índice de 30%, já um contato assim constante com álcool, com 13, 14 anos já tendo o chamado porre, né? E perdendo totalmente a consciência e prejudicando seus potenciais, prejudicando seus talentos, né? Quando o legislador coloca 18 anos, e não é questão de crime, né? Eu tenho um procurador, um promotor, que ele é bem famoso, que ele fala, não é que é proibido, é crime. É crime, né? Aquela lei da mãozinha. Por que ele estabelece isso 18 anos? Não é em alguns tua, países, 21 anos. Né? Na verdade, porque ele está tendo base
em evidência científica. Aquilo prejudica a Desenvolvimento, qualidade da criança, do adolescente, do jovem, né? desenvolvimento físico e psíquico. Físico e psíquico. Então compromete aquele ser humano, a qualidade dele, e nós estamos aí com a qualidade muito prejudicada, porque os jovens estão se encharcando. Né? A partir de casa, né? Eu sempre digo, a cerveja está do lado do leite. Né? E aquilo é uma facilitação. Né? Nós temos que trabalhar com fatores de proteção, e o lar, a família, tem que ser proteção. E às vezes a família não entende, acha que cerveja não é problema. Né? Acha que introduzir o álcool no jovem vai gerar nele só o hábito, e o hábito não é ruim. Só que, né, as pessoas pensam no vício como algo, a dependência, a gravidade da quantidade de ingestão, mas na verdade o hábito, mesmo que não atinja níveis aí exorbitantes, o hábito é ruim, já é ruim, porque vai se perpetuando esse contato e o consumo de algo nocivo. E inclusive pode se tornar um vício no sentido de dificuldade de largar. Aliás, tem muita gente que acha que está no hábito, mas já está num vício, não é verdade? Que eu só tomo cervejinha 2 vezes por semana. Tá bom, e você consegue largar? Não. Isso é um hábito ou um vício, né? É uma dependência. É o beber socialmente. Eu digo que é o socialmente. Boa, adorei. Muito isso, né? Na verdade, as famílias, as pessoas não têm essa noção, né? Nós temos predisposições, né? E a melhor forma de prevenir, a prevenção que mais dá certo no mundo todo, comprovado por universidades canadenses, norte-americanas, no Brasil, no Rio Grande do Sul, a Mãe de Deus, você segurar esse primeiro contato com a substância psicoativa, álcool e cigarro, mais comum, né? Até 19 anos. Até 19 anos. Jovens que ficam até 19 anos é difícil, muito difícil. Mas nós temos, por exemplo, no meio evangélico, quando existe um rigor maior, são jovens que se formam mais equilibrados, né? Porque tudo acontece nessa corda bamba que é a adolescência, que é a adolescência. E aqueles que querem lucro com as drogas, que pensam no lucro, sabem disso e tem como público-alvo os adolescentes. Então, 19 anos, 9 em 1, 90% seguem suas vidas sem compulsões. Compulsões, e as compulsões neomodernas, né? Que é a compulsão do álcool, outras drogas, álcool, cigarro, outras drogas, mas que são as listas, as ilícitas, mas também sexo, internet, jogo patológico, a parte alimentar, né? Então, você fica mais com controle, né? Eu digo que você ter as rédeas das emoções, né? Você ter as rédeas das emoções. Quando você monta um cavalo, você tem que ter controle desse cavalo, né? Você não pode perder o controle, porque você tem uma queda, você tem prejuízos muito... a questão é realmente você perder o controle, né? O jovem inclinado a um fator de descontrole, ele vai propiciar outros descontroles aí ao longo da vida dele, né? Porque altera as emoções, né? Altera os potenciais, altera a concentração, memória, né? Você lida muito com isso, né? Vocês lidam com isso, neurologista, você neuropsicóloga, né? Nas avaliações fica muito... e a gente, assim, fica um pouco surpreso até o tamanho da desinformação das famílias quanto a isso. Nos dias de hoje, inclusive, desinformação, né? Com tanto acesso, né? A gente escolhe muito, né? A informação que consome também, eu acho, né? A gente tem muita informação, mas a gente consome o que a gente quer, né? E aí, como tem muita, tem em todas as linhas, né? E esse discurso do apresentar em casa é um discurso que eu escuto muito e de famílias que têm muita condição, né? E aí ele não está de todo incorreto,
mas talvez se esperasse um pouco mais, né? Não oferecesse tão cedo. É interessante, vai beber comigo, vai provar com cuidado, eu vou ajudar a controlar, mas não com 13, 14 sem anos, banalizar. né? Mas você dá autorização. Vai consumir comigo em casa, só que ele não vai estar comigo em casa o tempo todo. Ele está autorizado. Eu fumei, eu bebi com meu pai, eu com a minha mãe, com a minha família. Agora eu mostro isso que eu já sei fazer, né? Eu mostro minha habilidade. Eu tenho falado nas palestras, aquele dito popular do caipira, né? Que porteira que passa um boi, passa uma boiada. A porteira tem que ficar, não passar nada, até 19 anos. Isso é o mais saudável, né? Porque quando a censura quebra, e quebra precocemente, e cada vez mais comum quebrar muito precocemente, ali passa tudo, né? A criança fica mais vulnerável, né? E é um desperdício, é uma pena, né? Nós estamos vendo aí jovens. Tem que existir muito os limites devem existir muito, né? O rio, o acidente geográfico, né? Ele segue o seu percurso, e o objetivo do rio é desembocar no mar. Ele ultrapassa os obstáculos, ele vai contornando os montes, e as margens são verdejantes, são saudáveis. Mas se esse rio um dia resolve transbordar, que dê o objetivo? Onde está o rio, vira tudo um pântano, né? Então nós temos a questão dos limites, né? Das referências. Cabe muito à família, o binômio lar-escola, a escola complementar, mas não transferir para a escola. Mas isso é fundamental, né? É um dos fatores que a gente... um deles é o exemplo, né? Que a família, às vezes, ela tem esse prazer, né? E ela não quer abrir mão desse prazer. Então ela banaliza e acha que isso não tem problema. Para os seus jovens, que isso não vai criar problema, né? Hoje, até com a maconha é assim. Ela está banalizada, infelizmente. Completamente diferente das evidências científicas, né? O que se passa aí é uma coisa que atende muito o mundo vicia, que não faz mal, lucro. Que cigarro faz mais mal do que maconha, que a gente ouve, né? Nós temos uma sociedade de espetáculo, uma sociedade materialista, uma sociedade que prioriza os lucros, né? Então, na verdade, a vida fica banalizada, fica preterida, mas isso não é perceptível na sociedade, no dia a dia, né? Você não sabe. Quando a coisa se agrava, se instala aí, como você falou, por exemplo, uma dependência química, já uma gravidade, com o uso de outras substâncias, como a própria cocaína, às vezes até o crack, né? Aí vem o desespero, né? Mas a melhor forma é a prevenção. E lá atrás, né? Lá atrás. Quer dizer, se a gente for ver esse usuário, ele como é que foi antes, né? Como é que foi a trajetória dele? Os hábitos, né, a família e tudo mais lá atrás, né, e na hora de prevenir. E ele entrou numa espiral que chegou agora é um viciado em drogas pesadas, mas e o antes, né? E tem a questão também genética, né, Eustáquio? Sim. Sim, a gente está ofertando para um jovem estímulos aí no momento inadequado, e a gente não sabe qual a tendência, né, constitucional, genética de cada um. Não está escrito na testa, né? Não vem no manual, né? Não vem. Então você está colocando, um risco muito grande, fazendo uma roleta russa ali, né? Que vai ter jovem que vai usar, nem vai gostar e nunca mais vai usar, nunca mais vai tomar álcool. Mas quantos ali vai apertar um botãozinho genético e aquilo vai virar... Essa questão da sociedade ajudar na construção do controle, né? Isso. Eu converso muito com os pais hoje em dia, porque eu sinto, culturalmente, a gente perdeu os controles externos, né? Sim. Então, se a gente pensar 50 anos atrás, eu assistia um programa quando ele passava. Para eu ir num mercado, era o horário que ele estava aberto. Sim. Para numa farmácia, as coisas tinham hora. Tudo regras, de alguma forma, exercia em mim a necessidade de controle ou planejamento. Sim. Hoje, nada na sociedade faz isso. Sim. Eu assisto o que eu quero, na hora que eu quero.
eu saio de casa a hora que eu quero, tem tudo aberto. Nós temos uma facilitação muito grande, né? Tudo. E aí fica apenas, e aí eu sinto que os pais estão mesmo sobrecarregados, né? Porque eu tenho que ser sozinho margem. Eu sou sozinho a margem desse indivíduo, né? Não tem nada externamente que me ajude a ser margem na condução dessa criança. As escolas antigamente tinham mais papel também para isso. Eu assisti na minha escola aquele filme Bicho de Sete Cabeças, e aquilo para mim ficou na minha cabeça há muito tempo. Eu morria de medo de experimentar algo e ser a pessoa dependente química. Eu falava, e se for comigo? Exato, né? Vou correr esse risco. Como é que eu faço aqui, né? Como é que a gente sabe disso? Então foi algo que me acompanhou por muito tempo, e foi uma ação da escola de psicoeducação, né, para os jovens. Então hoje as escolas têm receio, porque cada pai tem ali uma linha e não permite que sejam faladas algumas coisas, e aí entra na questão do comércio, né? Eu tiro o aluno, perco, não posso, então viro refém também disso, e ao mesmo tempo os pais ficam completamente sozinhos e cansados, né? Não, porque o limite, ele vem muito do não, pode vir de combinados, de regras, mas é um embate, né? E aí eu sinto as pessoas muito sobrecarregadas mesmo para construir algum tipo de controle, e sem esse controle a gente não desenvolve mesmo, né? Eu falo que o cérebro precisa de uma demanda, né? A gente anda porque alguém demanda, a gente não desenvolve controle porque acorda com 19 anos, né? Então, não, ele só... Com 19 ele pode, mas eu não construí antes nenhuma ideia de controle. E ele vai poder com 19, mas de repente não vai se interessar mais. Porque ele já está numa formação, né? É o que a gente acaba esperando, né? Que possa haver esse caminho, né? Eu digo que eu, como ativista de políticas sobre drogas, eu digo que a prevenção é um pilar. A prevenção não é só o melhor caminho. Hoje é o único caminho para ter uma sociedade melhor, para as pessoas mais felizes, né? A gente trabalha muito com o sucesso que a prevenção tem tido em algumas localidades. A Islândia é um sucesso. O argumento daqueles que são céticos, a Islândia é pequena, tem a população de Santos, é um país muito pequeno. Mas a ideia de se formar coalizões, núcleos diversos, setores da sociedade, nós temos as coalizões comunitárias, né? Vem de CADICA, né? CADICA é uma sigla de uma ONG norte-americana que estabelece isso em termos científicos, né? Você tem que reunir, não são 4 nem 5, não resolve 10, 12 setores da comunidade, a partir do protagonismo dos jovens, a partir dos pais, a escola, a saúde, as igrejas, as organizações fraternais, os clubes de serviço, todos falando a mesma linguagem, né? E para isso você busca estabelecer mudanças individuais, atingir os indivíduos, mas não só individuais, mas ambientais. Então você precisa dos gestores com você, né? Então, na verdade, a gente percebe aí essa dificuldade. E a Organização Mundial de Saúde, a ONU, mostra que $1 investido em prevenção, você economiza hoje $10 em tratamentos. Né? E parece que isso não sensibiliza os gestores em caminhar pela prevenção, vai trazer economia. E a efetividade da prevenção é muito maior do que o tratamento. O tratamento em determinadas condições, você está correndo atrás do prejuízo sempre. Está correndo atrás do prejuízo, né? Então nós temos aí todo esse desafio, né? O exemplo que a gente dá, né? Uma sala inundou, né? E cheia de água, você precisa de balde, você precisa de rodo, você precisa de pano, você precisa eliminar aquela situação caótica, mas alguém precisa olhar de onde está vindo a água. Porque senão, se esse vazamento não for sanado, você vai continuar, como eu digo, patinando, né? Secando gelo. A gente percebe a sociedade secando gelo, né? A gente teve uma atuação política em Santos, né? Na vice-prefeitura, e nós tivemos ali, naquele momento, a oportunidade de lidar com a população em situação de rua, que é comum nos grandes centros urbanos, né? E um censo
da USP naquele momento mostrou que tínhamos uma base de 800 moradores de rua, né? E a gente sugeriu à administração uma equipe interdisciplinar que é na área social, então precisa do agente social. Mas, ao mesmo tempo, tem a presença de drogas, o uso de substâncias psicoativas. As drogas, existe lei, se são ilegais, precisa a segurança estar junto. Entrar junto. E precisa, porque ela traz efeitos, as pessoas às vezes desencadeiam surtos, doenças, é preciso você ter a saúde, principalmente a saúde mental presente. Então, e você traz a educação para justamente desenvolver um trabalho a médio e longo prazo para que aquilo não continue acontecendo. É multissetorial, né? Multissetorial, né? Um só setor social não vai resolver. É uma abordagem, nós não estávamos nem de longe com o problema que temos hoje em Santos, né? Hoje se estima aí próximo de 2.000, né? Vai crescendo, né? É o problema que hoje o governo enfrenta com coragem e com efeito positivo em São Paulo, né? Mas porque justamente está seguindo esse caminho, né? O social, junto com a saúde, com a segurança, a equipe interdisciplinar. Mas nós precisamos trabalhar muito a prevenção. Naquele momento, nós sugerimos para Santos e conseguimos trazer as coalições comunitárias, né? E hoje nós estamos nessa expansão, né? Cidades menores, elas assimilam mais, né? Tende a funcionar melhor, né? Nós estamos no Vale do Ribeira, com algumas. Então, você tem 2 anos. Você vai capacitando, você vai levando aos conselhos, vai trazendo onde está a família. Você falou das religiões, é muito importante, né? Às vezes nos CIPATs, porque é obrigatório para quem trabalha na indústria, está participando de formação. Então você vai levando a mensagem, né? E vamos perseverando, né? Tem que persistir. Trabalho de formiguinha, né? Não tem jeito, não vai mudar da noite para o dia uma realidade instalada e tão complexa, né? Tão cheia de raízes culturais e tudo mais. É um trabalhinho, pessoas como você... Mas é um caminho que dá certo, viu? Nós temos algumas localidades no Brasil, no Vale do Paraíba, a cidade de Pindamonhangaba, já tem uma redução, que é o que a ONU estabelece, né? Que a redução em programas de prevenção, com seriedade, tendo por base evidência científica, ele tem um programa assim estabelecido, reduz 20% em cerca de uma década, né? Então nós já temos resultados em algumas localidades, né? Que legal. Então a busca é justamente sensibilizar, né? Por exemplo, essa oportunidade que essa iniciativa de vocês nos traz, né? Da gente estar conversando sobre isso. Sim. Quantas vidas poderão ser mudadas? Com certeza. Né? De repente, né? São sementes que estamos jogando. Quando a gente pensa em vida, né? Eu queria pensar agora um pouco em questões mais individuais, né? Quando você é psicólogo, trabalha em consultório há anos, quando alguém chega, né? Com uma queixa e relata, né? Aí um histórico de abuso, de dependência. Qual é geralmente o caminho sugerido? Como é que é a prática, né, da clínica com pessoas que têm vícios, enfim, alguma dependência? Como é que é? Ali se estabelece realmente o uso abusivo é uma doença que reflete, quando a gente percebe, uma doença familiar, né? Às vezes aquela família que é levada ao consultório foi aquele sintoma que levou buscar ajuda, né? E a gente percebe ali a fragilidade da família, né? Então, aquele indivíduo, por exemplo, nós já citamos aqui, né? A questão de limites, a questão de exemplos, né? Às vezes até de afeto. Sem dúvida alguma. Tem, né, algum tipo porque o que precisa se desenvolver é o pertencimento, né? E isso se faz fazendo com que a pessoa que eu amo, eu faça sentir que eu a amo. Essa comunicação afetiva que se perde às vezes na família. Às vezes no afã
da luta pela sobrevivência, da manutenção material. Às vezes a ideia de que eu estou dando tudo, quando eu estou dando tudo de material, mas o que a pessoa mais precisa, que alimenta, que é o afeto, a atenção, né? Então essa comunicação afetiva tem muito ruído, né? E a gente percebe às vezes esse jovem não se sentindo amado, né? E traz um desafio, né? Porque o trabalho precisa ser com a família, acaba Na sempre... família, todos precisam de ajuda, todos devem se ajudar, precisam se ajudar. Então, o trabalho que dá certo, a melhor coisa que eu fiz foi buscar uma especialização em terapia de família, né? Porque é na família onde desencadeou o problema e na família que vai se consertar, né? Quando você muitas vezes chega a um ponto, e existem vários tipos de tratamentos, né? Mas às vezes você precisa de uma internação temporária, né? Quantos casos, né, que a gente teve aí como instrumento, pela graça de Deus, a gente considera a ciência um dos dons do Espírito Santo. Então eu associo, não distancio a ciência da espiritualidade, né? Então a gente conseguiu aí ajudar algumas pessoas. Muitas vezes foi com uma intervenção de você tirá-lo daquela condição, trazer um condicionamento diferente. E às vezes, em comunidades terapêuticas, em internações sérias que fazem um trabalho com um projeto terapêutico, as pessoas ali se estabelecem bem, se recuperam, mas essa recuperação tem que ser mantida pela família. E às vezes a família é facilitadora de recaída. Não dá continuidade. Isso. E aí dentro de uma sociedade, né, que valoriza tanto o consumo, né, para a família conseguir aceitar essa restrição às vezes, ou essa continuidade desse tratamento deve ser muito difícil, né? Muito difícil. Porque, não, é uma cervejinha só, é uma na semana, 2. Ouço demais dos pais, né? Como que eu vou ficar sem bebida em casa? Não tem nada a ver. Acham que não tem nada a ver. Meu filho está viciado em cocaína, né? Então não tem a ver com álcool. E na verdade a compulsão é só assim um movimento que não escolhe substância, né? Muitas vezes aquele pai ele tem um hábito abusivo em lidar com uma relação difícil com o álcool, por exemplo, né? Então você já estabelece aquele descontrole, né? E às vezes isso chega as emoções e o tratamento fica, o relacionamento fica difícil, né? Muitas vezes outras pessoas da família ali deveriam se tratar também, né? É isso. Não só a terapia do grupo, da família e do paciente alvo aí em questão, mas alguns personagens da família deveriam fazer um tratamento individual também, né? Não só o coletivo ali para ajudar, mas eles também comum, têm outros doentes ali que não estão aparecendo, que é o que você falou, tem um comportamento abusivo, também tem os suas compulsões e vícios e afeta o paciente em questão, né? Você trabalha pela abstinência, né? Mas, na verdade, a abstinência, ela tem que... você está em abstinência, você não mudou realmente a sua sobriedade, né? A sobriedade está ligado mais à qualidade de caráter, né? A qualidade de pessoa, né? Porque cachimbo do crack, você tira o cachimbo, a pessoa não está fumando, mas a boca continua torta, né? Esse consertar a boca é você obter sobriedade. E às vezes a família tem até abstinência, mas falta sobriedade, né? Na qualidade das relações, né? E isso acaba sendo desencadeante da dependência que já surgiu, da doença que já surgiu. Então a doença é familiar. E é muito comum você perceber que na família outras pessoas precisam de tratamento, né? Antes até do que aquele que
trouxe a família para o tratamento. No tratamento. Ele é um sintoma da família. Difícil, né, Anastácio? Difícil, porque não é só uma doença, né? É questão de personalidades e caráteres, né? Como é que você muda tudo isso? Não é fácil, né? E você lida com aquela essência, que é o prazer, né? Então, ali há uma acomodação do prazer, né? Eu citei a cidade de Pindamonhangaba, que eu considero a capital brasileira da prevenção, né? Que é a sede da Coalizão Brasil, onde as coalizões são organizadas para outros estados e principalmente para o estado de São Paulo. Ali o promotor, consciente, ele fez uma proposta e se tornou até uma orientação, tipo um decreto, né? De que as formaturas de ensino fundamental não teriam nas celebrações bebida alcoólica, né? Então, a comemoração da família e tal, não teria bebida alcoólica. A revolta foi dos pais, né? Como que os pais... Não, eles não podem beber, mas como que eu vou ficar sem o meu uísque na festa que meu filho está se formando? Como que eu vou deixar de comemorar sem a bebida alcoólica, né? Então, às vezes a gente não prospera em ambientes fraternais, porque ambientes até religiosos. Por exemplo, ainda Pindamonhangaba, nas quermesses de Pindamonhangaba, a igreja não vende o quentão com álcool. Não vende bebida alcoólica. Você quer tomar bebida alcoólica? Você vai ao bar. Ali é uma confraternização da família e da família cristã. Quantas vezes eu, como voluntário em serviços da igreja, eu vejo as pessoas saírem alteradas, né, saírem brigando, pegarem seu carro, né? Porque nós não temos essa consciência do beber e dirigir, né? Os estudos no Brasil são ainda 18, 20% dos carros que as pessoas estão alcoolizadas, né? Quando no primeiro mundo só é 3%, que já traz preocupação, 3%. Só funciona quando a cidade tem uma repressão maior, como São Paulo, que tem os comandos de bafômetro, e aí o pessoal, então, vou pegar um Uber que eu vou beber hoje. Isso está melhorando um pouquinho, eu percebo. Mas porque tem essa repressão, né? Isso mesmo. Santos que não tem, né? A Baixada que tem, mas tem pouco, né? Está aumentando um pouquinho, né? Mas as pessoas já têm um pouquinho mais de consciência. Hoje você tem um aplicativo, né? E isso acomoda, você acaba ficando mais livre para beber, e isso não prejudica a questão da direção, né? Porque altera os reflexos, né? E você acha que está com comando, mas não está. Encoraja, né? Você fica mais encorajado no volante quando você está alcoolizado, né? E às vezes não precisa estar sem condições totais. Não tá, aparentemente está bem. Tudo bem. Mas já tem a alteração. Sim. Né? Outra coisa que eu acho interessante de pensar, a gente pensa hoje em dia que a ansiedade é o mal do século, né? A ansiedade, a depressão, quase todos somos seres ansiosos, depressivos, falamos disso já também com banalização, assim, né? Como se fosse algo natural, uma coisa quase positiva. E isso muitas vezes está relacionado, e eu sinto que vem crescendo, com esse abuso ou uso precoce de substâncias, né, psicoativas, que aumentam, tem estudos, né, que mostram o quanto que o uso da maconha na adolescência provoca crises de ansiedade, síndrome do pânico. Isso é um dado pouquíssimo divulgado, né? E parece um absurdo quando a gente fala, sobre isso. E como é que você vê, né? Porque às vezes não é uma dependência química, às vezes não é um abuso de álcool, mas eu tenho uma ansiedade muito grande, sofro de outros transtornos, né? Talvez aí pela mesma origem, pelo mesmo hábito. Sem dúvida alguma, essa questão dessa banalização com as drogas, e eu ter a ideia de que droga lícita não é droga, isso acaba alterando bastante, né? E aí você vai buscar, às vezes, na medicação, né? E existe um abuso sem orientação médica devida, as pessoas se automedicam, né? E isso altera muito as emoções, né?
E vem aí essa questão da ansiedade. A gente já tem muitas situações ansiógenas, né? A vida, as preocupações, a gente não consegue lidar muito com as preocupações, que eu deveria tirar o pré, né? Eu deveria me ocupar, né? Porque as coisas vão acontecer. Sim. E de repente acontece um pouco diferente, porque eu tenho uma atitude preventiva, né? Você sabe que outro dia falava com um legislador que defendia em estádios qual a diferença que faz, e uma pessoa inteligente, profissional liberal, qual a diferença de você vender dentro do estádio, né? Eu digo, dentro do estádio, um jogo de futebol, você vai ficar quase 2 horas, né? Porque as pessoas já entram alcoolizadas. Entrou alcoolizada, 2 horas que ela não consuma, faz toda a diferença se ela continuar bebendo. Então, são coisas assim, que no primeiro mundo já existe isso, é uma proibição de você beber. Aquele tempo, porque o álcool, a partir do álcool e outras drogas, potencializa a violência, né? Nós aqui já falamos da questão do trânsito, né? Mas quanta coisa existe? Feminicídio, né? Violência doméstica, né? Falamos em futebol, até essas questões com as torcidas, né? Sim. Então, sempre você está vendo a partir do álcool, e vem aí outras drogas tranquilamente, né? Porque se o álcool tem essa aceitação social, então há um argumento hoje forte de que a maconha também tem que ter aceitação social. Em vez de tirar a aceitação de um, coloca de outro, outra, né? Mais um. E você acaba sobrecarregando, inclusive, os serviços de saúde, né? Porque, né? Hoje nós temos um atendimento de saúde que o cobertor é curto. Nós temos aí é bem precário no todo para a população que se tem, né? E o índice de atendimento, o custo social pelos danos causados pelo álcool, a partir do álcool, que o álcool é o mais exuberante, o mais usado, né? Mas ele é grande, né? E você ainda quer trazer outras drogas à legalidade. Eu acho que esse apelo de não sobrecarregar os serviços de saúde pela estrutura que não se tem, deveria se ter, mas não se tem, eu acho que já é um fator preponderante para você não trazer mais drogas para a legalidade, né? Mas você depois regulamenta, né? Mas o álcool mesmo não é regulamentado, né? Foi difícil trazer a proibição da propaganda, né? É associada com esporte, né? Então, essas mudanças sociais são, assim, vitais para uma sociedade mais feliz, mais saudável. Mais saudável, por exemplo, onde as pessoas tenham mais controle das suas emoções. Não desencadeia tanto a questão da ansiedade, né? Que se viva mais o presente precioso. Porque nós, na verdade, ou estamos mais no passado, ou estamos mais no futuro, né? Só que o passado já foi. Se você quiser mudar, percebendo os erros do passado, onde é que você muda? É no presente. Presente precioso, né? Eu costumo dizer, até é poético, né? Que o perfume das flores e o sabor doce dos frutos do futuro estão nas sementes do hoje. Você quer um pomar? Você tem que semear hoje, né? E nós ficamos com preocupações, vivendo um futuro incerto, né? Você tem uma veia poética, hein? O livro... a gente tem... isso aí alimenta a alma, né? Sim. Você traz... E às vezes, um hábito às vezes bom. Sensibiliza... na verdade. Muito por bom. falar nisso, trocar um vício por um outro vício bom. Vamos dar um exemplo, né? Que todo mundo fala. Eu era viciado em álcool e agora eu sou viciado em academia. O que você acha disso? Isso é uma saída? Isso é positivo? Isso é cobertor curto de problema? Eu troco um problema por outro? Qual é a tua visão sobre isso? Tem paciente que essa é uma estratégia boa?
Ou não, porque o estado compulsivo continua só que com outra coisa. O que você diz sobre isso? Que tem muita gente que busca essa forma de se resolver, né? Se essa substituição trouxer menos danos para o indivíduo, ela é válida, né? Num outro momento, você vai trabalhar mais a questão da compulsão, para que ele tenha mais controle. Digamos que ele está numa dependência de uma substância extremamente prejudicial. Ele acaba se condicionando ao controle dessa substância, mas a compulsão dele é forte e ele vai, por exemplo, para o esporte, né? E aquilo é muito altamente prazeroso para ele, né? E de repente vai para o exagero. É um exagero, mas benéfico. De algo bom. Né? Agora, sempre é bom se trabalhar com equilíbrio, né? Controle. O 1 é pouco, o 3 é demais, o 2 é o ponto de equilíbrio, né? Se você puder, acontece muito isso. As comunidades terapêuticas geralmente são por instituições religiosas, né? Ah, mas eu sou contra, porque o Estado é laico. Uma vez me falaram isso, eu disse, não, vamos fechar a Santa Casa de Misericórdia. O Estado é laico, ela é católica, né? Então, não tinha pensado nisso. Sabe? Então, quantos e quantos, existem trabalhos bons e não tão bons, ou até charlatões, como existem em todas as áreas. Agora, você não pode, porque existem charlatões, às vezes a mídia faz isso, generalizar, né? Então, tem muito trabalho bom. Sim. E trabalho que recupera. Né? Eu tenho N exemplos. Sem identificar as pessoas, mas eu tenho os casos, N casos, felizmente, como eu digo, pela graça de Deus, eu como instrumento, que eu pude ajudar. Né? Ajudar essa família a se reestruturar, porque depende muito da família, e muitas vezes com comunidades terapêuticas. E na comunidade terapêutica, como são geralmente, são católicos, os católicos têm a pastoral da sobriedade, né? Muito, aqui na nossa região, muito forte, faz um trabalho muito bom, inclusive com recuperação de mulheres. É mais difícil recuperar mulher do que recuperar homem, né? Devido à questão hormonal, a mulher se desorganiza mais. Olha que interessante, né? E as pessoas acabam não tendo estrutura para trabalhar com mulheres. A pastoral da sobriedade, que é de base católica, trabalha com mulheres, recupera mulheres. Tem alguns casos que a gente vê o antes e o depois, naquela vida florescendo, é uma coisa maravilhosa, né? Então, e às vezes as pessoas se fanatizam, encontram, sabe, se a pessoa tiver no crack, o padre falecido, centenário, mais de 100 anos, eu estive na comemoração dos 100 anos dele, padre Haroldo, de Campinas, né? Harold, né? Ele veio do Texas e trouxe o Amor Exigente, aquela também um programa de recuperação. Você primeiro ama, mas você tem que exigir, né? Você não exige para depois amar, ou só exige. É o amor exigente, né? Ele trouxe isso, adaptou ao Brasil, né? E ele sentava, ele saía, bom, muito saudável, né? Com mais de 90 anos ele fazia ainda as atividades físicas dele, plantava bananeira, né? Autor de vários livros, uma cabeça que devia ser eternizada, né? Ele sentava nas Cracolândias de Campinas, né? E quantos ele convenceu, né? Porque ele sentia que faltava Deus, que faltava uma atenção. Ele olhava, ele sentava lá e com paciência, ele persuadia aquela pessoa a ir ao encontro dele, né? E ali banho, roupas, um trabalho de prevenção de recaída, né? Tentar estabelecer o elo novamente com a família, que o elo estava rompido. A família também não tem suporte, não aguenta mais problemas, são muito graves, desgaste, né? É só quem tem, né? Pode ser até que a família, sem querer, tenha causado, ou não, mas ela está lidando com um problema, não sabe como lidar, né? E então é muito comum você ver a pessoa se tornar um fanático religioso, né? Então está fanático por Deus, né? Aí você depois vai ter um acompanhamento psicológico. Lapida isso, né? Sabe? Mas melhorou, né?
Tirou daquela vida que ele estava assim, É, uma estratégia de dignidade tratamento, nenhuma. né? A prioridade ali é sair daquele estado, daquele vício, então trocar por outro que não seja maléfico é uma estratégia inicial. E depois lapidar o controle disso, se tiver em excesso, porque tudo em excesso faz mal e a pessoa vai, né, um fanático vai causar problema para si mesmo e para os outros, enfim, ele vai, a pessoa acaba perdendo tempo para fazer outras coisas, Sim, porque só sim. faz aquilo, só É pensa um certo naquilo, desequilíbrio, né? é um desequilíbrio, Você pode mas aproveitar melhor seus potenciais, exatamente, organizar seu tempo, né? mas Se organizar melhor, né? Veja que, às vezes, o fato de você caminhar para o esporte e você até se condicionar muito no esporte, na química, no prazer que aquilo traz, inclusive com adolescentes eu tenho exemplo disso, faz com que não vá para as drogas. Não é por proibição, é porque prática saudável. Né? Temos uma colega, né, que os filhos dela, os dois, são nadadores, são campeões. Né? Nos aniversários, nem refrigerante eles tomam, sobra refrigerante. Evidentemente, são ainda adolescentes, são muito saudáveis, não há bebida alcoólica, mas não há nem refrigerante. Eles querem tomar água. minhas filhas, Né? minhas filhas são assim. Então, porque, sabe, tem a noção da satisfação, não precisa do álcool, não precisa da droga como bengala para poder ter prazer. Né? Existem prazeres saudáveis. Né? E vai percebendo isso, a pessoa vai ter prazer de ter um desempenho melhor, de ter uma socialização melhor. Tudo isso é prazeroso, de ser reconhecido. Isso aumenta assim, a autoestima, a autoconfiança. Está tudo muito ligado, né? Que ali o caminho é mais curto, mas a pessoa tem o prazer naquele momento, mas ela vai deteriorando a sua qualidade, os seus potenciais, né? Você falou da questão da prevenção e tudo mais, que é super importante, e para prevenção a conscientização é fundamental. Fundamental. Para o tratamento, a conscientização do próprio indivíduo sobre o problema dele, quer dizer, a aceitação de que eu tenho um vício, eu tenho uma compulsão, eu tenho um problema. Isso é fundamental para o tratamento? É o primeiro passo, né? Porque o primeiro passo do sintoma, da doença, o primeiro sintoma da doença é a negação. Né? Eu acho que aquilo não é problema para mim. Eu não percebo aquele problema, eu nego o problema. Né? Então, assim como o primeiro sintoma é a negação, o primeiro passo do tratamento é a aceitação. É trabalhar, esse é o primeiro passo. Eu considero uma mudança interna, atitude mental. Né? Ele não tá parando por pressão. Né? Muitas vezes está parando por pressão. Às vezes porque a família, são etapas. A esposa, a mãe, pai. Isso. Mas ele. Porque existe ali o organismo pedindo aquilo. Né? Ele tem que se descondicionar. Ele tem que realmente controlar e, na verdade, deslocar. Que seja um controle interno, né? Uma cura mesmo, e não um controle externo, é fundamental que se saiba, né? A gente corre dessa palavra cura, né? Mas na verdade, uma cura, né? É curativo. Mas assim, porque não existe a cura definitiva, né? Sim. Você sempre tem aquela predisposição, só que você estabeleceu o controle, né? E esse controle pode ser aprimorado, né? Agora, isso é fundamental. Qualquer tratamento se trabalha muito com isso. E às vezes o paciente começa a ter melhoras, né? Você vê que ele está progredindo e você teme a qualquer momento uma recaída, né? Porque você sente que ele ainda não aceitou o problema. Né? Ganha Ele pouco acha de confiança no sentido de achar que tem o controle da situação e nega com mais força. Não, né? mas agora eu tô com controle. Agora eu já posso. Nossa, a gente vê muito isso, né? Isso é muito frequente. Tive um caso que 7 anos, né? 7 anos ele conseguiu, mas a recaída, ela não vem de uma hora para outra. Ela vem caindo a sobriedade. A pessoa vem se sabotando. Né? Então ela acha que
já tem aquele direito, né? Porque Acho que vai relaxando. eu estou com muito estresse, por que não? Todos podem, eu também posso. Só hoje. Por aí. E ele fez uma estratégia, foi num ano novo, né? E as pessoas da família ali iam para a praia, morava a quadras da praia, para assistir os fogos. E ele depois, ele falando, né? Ele mirava, ninguém percebia isso, mirava uma garrafa de vinho, que ele via que ainda tinha vinho ali, né? E ele pensava, poxa, por que não? Né? 7 anos que ele não ingeria nada, estava recuperado, né? E a família, aí ele disse que não ia. Não, estou cansado, vou ficar por aqui, vou assistir pela televisão. Mas para a família, todos saíram, ele ficou sozinho. Eles voltariam para depois para a sobremesa, para continuar a comemoração. Mas quando chegaram, ele já estava. Aí, porque quando você vai tendo um aumento do consumo, né? Ela é progressiva, até você chegar num padrão de uso, né? Que esse padrão muitas vezes é você estar alcoolizado para se manter naquele equilíbrio do que o organismo pede, né? Agora, se você consegue controlar isso muito tempo, se você recai, você não tem mais essa progressão gradativa. Você vai diretamente para aquele padrão direto. Então a pessoa bebe o organismo, você tem aquele choque, né? Porque você consome tudo de uma vez só, né? As recaídas às vezes são violentas, muitas vezes são até fatais, né? Nossa, que difícil, né? É muito difícil. O problema é extremamente complexo, né? Mas o que gratifica é justamente você perceber que você tem bons resultados, né? Que esse é o caminho, né? E que mais jovens podem ter essa caminhada saudável quando a gente tenta aumentar a prevenção na sociedade, né? Então, Deixa eu passar uma pergunta que um paciente fez para mim. Se eu tenho um vício e eu sei que tá errado, eu sei que faz mal, eu sei que é negativo, sei que a conta vai chegar, eu sei que eu preciso resolver isso. Eu sei, eu tenho essa consciência. Eu tenho uma doença, é um problema, tá errado e eu quero resolver. Por que simplesmente eu não consigo? Por que eu tenho que entrar num tratamento com técnicas especializadas, muitas vezes medicamentos, isso é longo, prolongado, e muitas vezes eu tenho recaídas e não é tão fácil. Se parece tão simples, a partir do momento que é ruim, eu sei que é ruim, não me faz bem, eu me sinto culpado, e eu quero. Qual a dificuldade? Ele me perguntou isso e eu fiquei com dificuldade de responder. E eu queria que você me ajudasse. A conscientização é o primeiro passo, né? Mas não são todos os passos, né? Porque você, na verdade, precisa eliminar fatores desencadeantes, né? E muitas vezes a pessoa ela é mais forte do que a conscientização dela, né? A necessidade do organismo, né? Seria, eu digo assim, né? Eu resolver fazer jejum e dizer que não vou comer, né? Chega uma hora que a fome bate. Bate. Não adianta o que eu quero, é o que eu preciso. A fome bate essa dependência química, essa compulsão forte. Eu não consigo. E é assim também para o jogo patológico. Mas a dependência psíquica também dá essa cobra desse jeito? Cobra desse jeito, principalmente. Mesmo que eu não quero, eu sei que é ruim, eu me sinto culpado, mas psicologicamente eu sei que aquilo vai atingir aquela dopaminazinha que eu gosto, então mesmo sabendo que é ruim eu vou lá, porque eu sei que eu vou ter um resultado que vai me satisfazer. Vamos tirar algo que tem uma dependência química como drogas, jogo, sexo, compras, sim, boa. Sim. Então, esse tipo de dependência psíquica daquilo também traz essa necessidade incontrolável? Sim, eu ouço muito dos pacientes, eu sei que me prejudica, eu não quero mais esse comportamento, mas quando eu vejo, eu já estou fazendo, né?
muitas vezes você tem que entrar até com uma... O que faz diferença? A droga, a droga medicamentosa é também droga, só que ela é terapêutica. É conta-gotas, né? É a dosagem que faz a diferença. Então, muitas vezes precisa ajuda para você ter um controle maior, né? Nós temos medicações aí que traz um alimento para os neurotransmissores, né? E faz com que o controle seja maior, o racional seja mais atendido, né? Sim. Mas às vezes a pessoa realmente não consegue, quando vê já está fazendo, né? E o que ajuda bastante também são os grupos de ajuda, né? E você desenvolver, você falou só hoje, e uma coisa que tem tido uma repercussão muito positiva, para cada caso é um caso, tem coisas que funcionam para um, não funcionam para outro. Mas a sala de anônimos tem ajudado muitas pessoas. Legal. Porque eles trabalham no só por hoje. Você não desperta a ansiedade, eu não vou beber nunca mais. Um dia de cada Eu não vez. vou beber hoje. Eu não vou usar a droga hoje. Eu não vou jogar hoje. Né? Então, eu acordo, eu tenho a questão do álcool, né, que nós estamos dando como exemplo, né? E a sala de alcoólicos anônimos foi a primeira. Foi a pioneira, né? Depois surgiu até mulheres que amam demais, né? O amor pode prejudicar? O amor em excesso não, fere o alto amor, né? É o copo que não está cheio, ele desperdiça. E aquilo que desperdiça em relação ao outro, você tirou de você mesmo, né? Você está desperdiçando seu alto amor. Mas o só por hoje. Então você acorda e vai comprar pão. Aí lá na padaria tem aquele seu companheiro da branquinha. E você diz, não, hoje não. Ele diz, não passou bem, está tomando alguma medicação, não vai tomar, ninguém vai insistir. Eu disse, hoje não. Né? Aí à noite vai para uma festa e vai ter ali, vai passar e diz, não, hoje eu não. Né? Amanhã é um outro dia. Só que aí ele retoma aquele outro dia. E vai somando, assim como a reta é uma somatória de pontos, a vida é uma somatória de hojes. E isso funciona muito. O controle é por dia. Principalmente nesse tempo de ansiedade que a gente vive, que se traçar um projeto muito lá para frente, a ansiedade já mata o indivíduo. Então, um dia após o outro ajuda muito, né? A gente na corrida faz isso, a gente vai correr, sei lá, 21 quilômetros, aí chega no 10, a gente pensa, não, mais um para 11. Aí chega no 11, mais um para 12. Mais 3 para não sei quanto. Até chegar nos 21. Se pensar nos 21, nos 42, às vezes dá uma depressão, né? Você fala, não vou conseguir, não vai dar, vou quebrar. Você vai de 1 em 1, quando você vê, você completou. Né? Mas teve um momento primeiro que você correu 1. Isso. Então tem que começar, né? Tem que começar. É mais difícil começar do que você depois expandir. Exato. Porque vai trazendo o quê? Vai trazendo prazer. E você vai vendo que você vai conseguindo. Você vai melhorando no condicionamento, né? E está lidando com química, né? Vocês sabem tão bem, especialistas de conceito de renome, né? É isso que a gente sente nas pessoas e a gente sabe que é assim que a ciência estabelece, né? Bom, infelizmente, precisamos... já, né? Agora que tá ficando pensei que tivesse bom. passado só alguns minutinhos. Precisa. Cara, incrível, né? Muito gostoso. Bom, E eu sou muito falante, né? Uma delícia. Ótimo, poxa, bom. o que a gente gosta, ó. Muito obrigada. falar. E vocês são os provocadores, né? Curioso. Mas na verdade é que as pessoas muitas vezes querem saber, têm dúvidas, né? Quem sabe isso pode ajudar muitas pessoas, né? Com certeza. Eu fico feliz aí. Certamente é muito gratificante para mim, agradeço demais o convite, poder falar sobre o tema. Certamente tem alguém ouvindo a gente aí que deu aquela ajudinha, deu aquele empurrãozinho, fez aquela diferença, e isso não tem preço, né? Isso é legal. E ressaltar a importância, né, de ter um acompanhamento profissional, né? Claro que se as pessoas conseguirem sair dos seus vícios sozinho, é uma superação incrível. Mas não hesitar em procurar um psicólogo, em procurar um médico para fazer esse tratamento. Às vezes faz toda a diferença ter uma orientação, né? Ter uma visão de fora, mostrar algumas coisas, né? O autoconhecimento
é a base do crescimento pessoal, né? Então, você precisa se conhecer, saber de você, ter uma noção da sua autoimagem. Aquilo que você vai bem, que tem que caminhar por aí cada vez melhor, mas tem os seus defeitos, né? Todo mundo tem defeito. Muitas vezes, de sopetão, você perguntar para a pessoa quais são os seus, ela nunca parou para pensar naquilo que ela pode melhorar, né? Então, é muito importante você ter, às vezes, uma pessoa de fora, assim como nós falamos muito de atividade física, muitas vezes você precisa daquele personal que te dê orientação, que você não vai fazer o exercício errado, né? Com certeza. Então, às vezes, a família está querendo ajudar, mas está indo por um caminho que não está ajudando, né? E a família é essencial nesse trabalho de recuperação, a família é essencial na proteção às crianças e aos jovens, a família é essencial assim, na proteção, para que tenhamos pessoas melhores, né? Isso aí. Obrigada. Muito obrigado, viu? Valeu. Muito obrigado Pode fazer um merchan Opa, aqui? do livro aí. Já não Obrigado, viu? Já está sem tempo? Acabou? Tem tempo? Só para agradecer. Tá bom. Agradecer o mimo aqui que a gente ganhou. Muito A bom. gente tem Vamos ler com carinho. esse hábito de escrever, né? Isso aí. Então, Esse pode virar Poético, vice. graças a Deus. Muito bom. Poder muito bom. multiplicar o Prazer de conhecimento. vocês Muito obrigado. terem essa Muito obrigada. leitura aí. Viu? Muito obrigada. Ok, com muito carinho. Que bacana, hein?